Provérbios, irmãos, é um livro para nos instruir. Eu sei que toda a Bíblia, irmãos, como diz 1 Timóteo, capítulo 3, 17, 16, toda a Bíblia, toda a Escritura é para nos instruir. 2 Timóteo, melhor, para nos instruir, para nos ensinar. Mas Provérbios é escrito também para nos dar sabedoria, para nos dar direção. Eu sei que hoje não é culto da mulher, mas fiquem atentos aí vocês mulheres, em nome de Jesus, assim também como os homens, amém? Porque culto é feito daqueles que vêm cultuar o Senhor, amém? Provérbios 14, versículo 1 diz assim: a mulher sábia edifica o lar, ou a casa, mas a insensata ou a tola destrói com as suas próprias mãos. Quem anda pelo caminho reto teme o Senhor. Quem escolhe a estrada tortuosas o desprezam. A conversa arrogante do insensato se torna uma vara que castiga, mas as palavras do sábio os protegem. Um estábulo sem bois permanece limpo, mas é a força do boi que provê a colheita farta. A testemunha honesta não mente, a testemunha falsa respira mentira. O zombador procura sabedoria e nunca encontra, mas para o que tem discernimento, o conhecimento vem fácil. Amém? Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Como diz a finalidade de Provérbios, ou seja, Provérbios foi escrito por Salomão. Salomão nós sabemos que era filho de Davi. E sua finalidade é ensinar. Nós vemos no capítulo 1, versículo 2, que é ensinar, ou seja, dar sabedoria, disciplinar as pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Então, Provérbios é um livro prático para a gente levar para o dia a dia. Você vai ver que Provérbios ensina muitas lições para a gente praticar no dia a dia. E se nós colocarmos em prática Provérbios, o que é ensinado na palavra de Deus, irmão, o nosso dia vai florescer. Por isso que fala para a gente meditar na palavra do Senhor dia e de noite. É ela que vai fazer a gente florescer. Então, se você pegar todas as instruções que a Bíblia nos dá, a gente vai ser bem sucedido na nossa vida. Quando eu falo bem sucedido, os irmãos que já é espiritual já entendem, né, irmão? Não é só levado para o lado financeiro. É espiritualmente, é na saúde, é aquilo que Deus tem para a nossa vida reservado para nós. E nós sabemos que Salomão foi um homem que pediu sabedoria para Deus. E Deus deu sabedoria para Salomão. Mas nós sabemos que teve exato tempo que Salomão não agiu como sábio, mas agiu como tolo. Alguém que tinha sabedoria e agiu como tolo. E a Bíblia fala que um pouquinho de astúcia para o tolo, ele acaba estragando muitas coisas. Então que a gente tem que tomar cuidado para nós não ser tolo. O que é uma pessoa tola? É uma pessoa que age sem prudência, é uma pessoa que age sem pensar, é uma pessoa que age sem juízo. Uma pessoa que age como se fosse uma pessoa boba, sabe? Trazendo assim logo por direto. Então não é isso que Deus quer, que a gente age com insensatez. Deus quer que a gente haja com sabedoria. A pessoa que age com sabedoria, ela vai agir com prudência. Ela vai agir com sensatez, ela vai agir com juízo. Ela vai pensar antes de fazer. E ela vai ver se aquilo é de Deus, se vale a pena ou se não vale a pena, se vai edificar ou se não vai edificar, se vai trazer o bem ou se não vai trazer o bem. Agora, uma pessoa que não pensa, ela acaba agindo com tolice. E agir com tolice, insensatez, é trazer prejuízo. E não é isso que Deus quer, irmão. Deus quer que a gente age com prudência. Deus quer que a gente haja com sabedoria. Então a mulher sábia edifica o lar. O que é edificar? É erguer, é construir. Então a mulher sábia, ela não destrói o lar, ela edifica o lar. Ela fortalece o lar, ela constrói o lar. Então, irmãos, que nós, mulheres com mulheres, nós também homens, nós também como igreja do Senhor Jesus Cristo, que a gente venha agir com sabedoria. A Bíblia fala para a gente examinar a si mesmo, mas fala para a gente examinar nós conforme as Escrituras. E eu digo para vocês, por essas palavras dá para a gente saber se a gente está sendo sábio ou não.
Dá para a gente saber se a gente tem sabedoria ou se a gente é insensato. A mulher sábia edifica. Como que você sabe se é sábio? Se você está edificando. Agora, se você está destruindo, não tem sabedoria. Porque a mulher sábia edifica o lar. Ela constrói, ela ergue, ela anima, ela não destrói, irmãos. Então, em nome de Jesus, a sua vida está sendo uma vida de edificação ou uma vida de destruição? Reavalie as suas atitudes, reavalie as suas ações. A palavra que sai da sua boca, ela edifica ou destrói? O seu comportamento é para edificar ou é para destruir? O seu lar, você promove a paz ou promove guerra? No seu lar, você ajuda ele a ser edificado ou você ajuda ele a ser destruído? Então, irmão, quem age com sabedoria vai edificar. Quem age com prudência, pensa antes de agir, vai edificar. Agora, quem age como insensato, sem pensar, como um tolo, como bobo, como um doido, acaba destruindo. E não é isso que Deus quer na nossa vida. Deus quer que a gente edifica. Irmão, Deus não chamou a gente para destruição. Deus chamou a gente para edificação. Pode ver que a Bíblia sempre vai falar. Quando a igreja se reuniu, tem salmo, tem canto. Faça tudo para a edificação da igreja. Tudo que a gente faz tem que ser para edificação. Não pode ser para destruição. A palavra que sai da nossa boca, a Bíblia diz, seja para edificação. As nossas atitudes também devem ser para edificação. Irmão, se toda vez a gente agir como sábio, muitas coisas a gente ia evitar. Antes de vir, eu parei para abastecer o carro, tive uma notícia não muito agradável. De adultério, separação, não são da igreja, tá, irmãos? E nem são evangélicos. Mas é uma coisa triste, porque envolve filho, envolve filha, envolve família. E foi bem nítido na minha frente. Então, não foi da parte da mulher, mas da parte do homem. E eu pensei, meu Deus, se tivesse parado para pensar, falar, meu filho, tem minha filha, tem minha esposa, o que vai causar isso? Entendeu? Toda vez que a gente pensa, irmão, age com sabedoria, a gente não vai fazer coisa para destruir. A gente vai fazer coisa para edificar. Tanto o homem, tanto a mulher sábia, ele não destrói o lar, ele edifica. E o lar, irmão, quem está na presença de Deus ou quem não está, se Deus preparou, irmão, o homem não deve separar, o homem não deve destruir. Não deve se tornar difícil, a vida já é difícil, mas tem hora que a gente torna mais difícil ainda. Porque a gente faz as coisas sem pensar muitas das vezes. E quando vai ver o resultado já é ruim, irmãos. Porque não pensamos antes de fazer. Às vezes falamos o que não é para falar na hora errada. Às vezes fazemos atitudes que na hora da raiva é para controlar. Aí fazemos coisas que acabam ferindo as pessoas. Aí depois o resultado acaba destruindo. Então, em nome de Jesus, eu creio que aqui tem mulher sábia. Eu creio que aqui tem homem sábio. E eu creio em nome de Jesus, se estava faltando sabedoria para nós edificar, nosso Deus tem sabedoria para nós hoje. Amém? Eu creio que Deus tem sabedoria para a gente, irmãos. A Bíblia, ela nos ensina como viver. Se você quer saber como viver, é só buscar na palavra de Deus. Só buscar na palavra do Senhor. Então a mulher sábia, ela edifica o lar, mas a insensata destrói com as próprias mãos. Meus irmãos, quantos lares são destruídos pela mão de homens e mulheres? Aí as pessoas falam, foi Deus que destruiu. Foi Deus? Deus não estava nem aí nesse negócio de destruição. Isso aí não é de Deus não, irmão. É a pessoa, o homem ou a mulher que peca e destrói. É o homem e a mulher que acaba colocando as mãos, fazendo coisa que não agrada a Deus e acaba destruindo. E ainda depois a culpa é de Deus, ou a culpa é do homem, ou a culpa é da mulher. Ninguém às vezes quer assumir a culpa. Ninguém no sentido assim. É claro que tem pessoas que assumem. Mas às vezes dá um de Adão e Eva.
Eva fala, foi a serpente. Adão fala, foi a mulher. Ninguém fala que foi eles mesmo que quis comer, né? Ele não fala, não, eu quis mesmo. Aí ela falou, a serpente me enganou, mas eu quis comer também. Adão, a mulher me deu, mas eu também quis. Então, irmão, quando uma mulher assume o seu erro, fica bem melhor. E é bom quando assume, se arrepende e muda de atitude. Por quê? Porque aí as coisas vão ser edificadas, as coisas vão ser construídas, as coisas vão se erguer, o lar vai se levantar, a família vai se levantar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Meus irmãos, eu li só esse versículo agora nesse exato momento, mas eu li outros aqui com os irmãos, mas só agora que eu lendo esse versículo aqui, a mulher sábia edifica o lar. Só uma lição para você entender quem é mulher sábia, embora já falando, o que diz Salmo 127. Vamos ler Salmo 127? Diz assim, versículo 1. Se o Senhor não construir a casa, os trabalhadores, o trabalho dos construtores é vão. Deixa eu dizer, quem que é uma mulher sábia? Que constrói segundo a vontade de Deus. Porque se o Senhor não estiver na casa, vai trabalhar em vão. Vai trabalhar em vão. Então não adianta a gente querer construir com a sabedoria humana. Nós temos que construir com a sabedoria de Deus. Então, muitas vezes você fala, por que está dando errado? Por que não está indo? É a sabedoria de Deus? Ou é a sabedoria nossa? Sabe por que a sabedoria nossa? Não, eu vou falar assim, quando meu marido chegar, ele vai ver o que eu vou falar para ele. Ele vai ver que aqui tem mulher aqui. Vai ver que aqui tem mulher. Aí não lê a Bíblia. O marido chega, você é um cafajeste, rapaz, você não vale nada. O cara trabalhou o dia inteiro, cansado. Calma, deixa o marido sentar, deixa o marido... Aí depois é o marido que não presta. Irmão, aí a mulher ficou o dia inteiro no celular, o marido trabalhando cansado, e o marido chega e ele não presta. Que acabou vendo coisa errada no celular, depois é o marido que não presta. E vice-versa. Irmão, tem que saber conversar. Deixa o Senhor edificar a casa. Pede sabedoria para Deus. Não faça com as suas mãos sem a mão de Deus. Porque não vai dar certo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os trabalhadores. Se o Senhor não edificar a nossa casa, irmão, nós trabalhamos em vão. Então toda vez que você for fazer algo, faça de acordo com a palavra. Faça de acordo com a palavra de Deus. Como diz Provérbios 3:6, reconheça o Senhor e fale, busque a tua vontade em tudo que você for fazer. Em tudo que você for fazer, busque a vontade de Deus. Tenha sabedoria. Porque senão, irmão, vai ter destruição. Vai ter destruição, porque a carne, irmãos, ela quer guerra, ela quer briga, ela quer luta. E se você não agir no Espírito, você já sabe o que dá. Da obra da carne. Mas quando a pessoa está com a palavra de Deus, está com Deus, ela vai agir em Espírito. E quando ela age em Espírito, não há destruição, há edificação. A carne destrói, mas o Espírito levanta. O Espírito dá vida. O Espírito constrói. Então não vamos derribar com as nossas próprias mãos. E depois falar que foi Deus que colocou a mão. Não. Vocês lembram? Eu li aqui Jeremias 30. Jeremias 30, Deus falou que o povo ia ter angústia. E o povo estava passando por angústia. Mas por que eles estavam passando por angústia? Porque eles foram levados para o cativeiro. Mas por que eles foram levados para o cativeiro? Porque eles foram insensatos. Destruiu o que Deus deu para eles com a própria mão. Pecaram contra Deus, fizeram o ídolo, fizeram coisa errada. E era traíra no casamento. Tinha traição nos casamentos. Tinha coisas erradas. E por isso veio a destruição em Jerusalém. Então, irmão, tem coisa que vem para destruir, não é Deus, é nós que estamos colocando nas nossas mãos. Mas em nome de Jesus, vamos deixar a mão de Deus na frente da nossa. E vamos colocar as mãos segundo a vontade de Deus. Não segundo a nossa.
Porque Deus chamou a gente, como eu disse, para edificar, não para destruir. Então chega hoje no seu lar. Aqui vale para todas as áreas da nossa vida. Chega no lar, aqui embora fala do lar, mas chega no lar, chega na igreja, chega no seu trabalho, chegue para somar, para edificar, não para destruir. Chegue na igreja, chegue para edificar. Porque nós não somos chamados para destruir, irmão, nós somos chamados para edificar. Então fala coisas que vai edificar. Se não vai edificar, nem fala, irmão. Se não vai trazer benefício nenhum, nem fala. Se não vai trazer benefício, se a pessoa não vai voltar para Deus, não vai ser bom, nem fala. Porque o que deve sair da nossa boca é palavra de edificação. Então, em nome do Senhor Jesus, tudo que for fazer, vê se vai ter algum proveito nisso. Vê se vai levar para o bem ou se vai levar para o mal. Vê se vai ser para a glória de Deus ou não vai ser para a glória de Deus. Vê se vai ser para edificação ou não vai ser para edificação. Vamos, para vocês terem uma ideia, Provérbios fala que o sábio, que o tolo, quer dizer, passa por sábio quando ele fica quieto. Entendeu? O cara é tolo, mas por não falar nada parece que é sábio, né? Porque ele não falou nada. Agora o sábio, se um pouquinho de tolice, ele já fica tolo. Pode ser sábio, mas começa a falar demais, ixi, sabe aquelas, às vezes até nós, tá, irmão, tem que vigiar. A pessoa está conversando bem, né? Nossa, glória a Deus, aí daqui a pouco começa a falar demais, ixi, aí já começa a falar coisa que não deve, ixi, já acabou aquela sabedoria. Até a gente fala, ixi, meu Deus do céu. Teve uma vez aqui que aconteceu, uma pessoa começou a falar, aí nós começamos, a igreja quase toda parou para ouvir, mas daqui a pouco começou a falar mais do que não devia. Aí já que está falando de mulher, irmão, não leve a mal não, tá? Em nome de Jesus. O marido querendo ir embora e ficava falando. Aí depois fala, às vezes o marido não quer vir para a igreja, não quer vir porque a mulher não quer ir embora. O marido com fome, chegou do serviço cansado. O culto já tinha acabado 9h30, a pessoa queria sair daqui 11 horas da noite. E falava. E, mas não, né? No começo começou a ser necessário, mas depois, irmão, porque a pessoa começa a falar muito, você começa a conhecer quem é a pessoa. Começou a ficar ruim. Já percebe todo mundo, até os irmãos já ficou meio assim, né? Ficou meio... Entendeu? Se tivesse ficado mais quietinho, tinha saído por sábia. E o marido não tinha ficado bravo. Então, não tem coisa que a gente tem que ter sabedoria. Entendeu? Tem coisa que a gente tem que edificar. Vice-versa, para quê? Para que não trazer destruição para o nosso próprio lar. Aí olha o que diz o 2. Quem anda pelo caminho reto, teme ao Senhor. Irmãos, aqui, nesse contexto, aqui você vai ver que vai falar do sábio e do tolo, da mulher, tanto do homem. Então, quem anda pelo caminho reto, teme ao Senhor. Então, quem tem sabedoria, vai andar pelo quê? Pelo caminho reto. Porque teme ao Senhor. O que diz Provérbios 1:7? Que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Então, se você é uma pessoa sábia que teme ao Senhor, você não vai para o caminho torto. Você não vai para o caminho errado. Você não vai buscar coisa errada. Você vai buscar a coisa certa. Irmãos, hoje é um culto de cura e libertação. Você quer maior libertação do que essa palavra? Porque às vezes a pessoa quer ser curada, mas está buscando coisa errada. A pessoa quer ser liberta, mas está buscando coisa errada. A pessoa quer que o casamento seja edificado, mas está fazendo coisa errada. Irmão, tem coisa que não é para Deus, tem coisa que é para a gente. A gente tem que olhar por onde a gente está andando. Vamos andar no caminho reto. O que é andar no caminho reto? É andar no caminho justo, no caminho certo, no caminho de Deus, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é andar no caminho de Jesus. Agora a gente, se não vigiar, busca caminho torto, porque a Bíblia fala aqui, quem escolhe estrada tortuosa despreza o Senhor, o despreza. Então, Deus não é reto, Deus não é justo, Deus não é fiel, Jesus não é o caminho, a verdade e a vida. Então qual o caminho que deve escolher nós? Caminho de Jesus, caminho reto. Agora se a gente escolhe caminho torto, a gente está desprezando a Deus. E só tem um caminho reto ou torto, ou nós escolhemos o caminho reto ou torto. Hoje, um dia de culto, glória a Deus por você estar aqui. Mas pode ser, passou, aí teve um feriado ontem.
Aí as pessoas falam, não, vamos aproveitar, né? Vamos para a igreja amanhã, sexta-feira, dia de culto. Mas outros podem falar, não, não, vamos aproveitar o final de semana, vamos beber, vamos se encharcar e vamos aproveitar isso. Outros falam isso. Despreza o Senhor. Busca o caminho torto, mas não busca o caminho reto. Busca a mentira, mas não busca a verdade. Busca a morte, mas não busca a vida. Mas nessa noite eu creio que você veio buscar a vida em nome de Jesus. Você veio buscar o caminho certo. Você veio buscar o caminho de Deus. Irmão, porque não tem melhor coisa do que estar na presença do Senhor. Não tem melhor coisa que ter fome, ter sede dEle, querer estar na presença dEle. Em nome do Senhor Jesus. Nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo. É tempo de escolher caminho torto, irmão. É tempo. Olha o que está acontecendo no mundo, irmão. Quando não é guerra, é fome. Se não é fome, é enchente. Se não é enchente, é seca. Se não é seca, é assassinato. Olha o que está acontecendo no mundo. Será que é tempo de ficar andando no caminho errado? Ficar buscando o caminho torto? Não, irmão, é tempo de se endireitar. Lembra, João Batista diz, endireitai o caminho do Senhor. João Batista veio pregar. Então endireita o caminho. Anda no caminho certo em nome de Jesus. Não, mas eu tenho muito tempo ainda. Eu posso buscar o caminho errado, irmão. Amanhã pertence a Deus. Amanhã pertence ao Senhor. E você não sabe o que vai acontecer daqui meia hora. Nem um minuto daqui, você não sabe, irmão. Quem sabe é Deus. Então vamos buscar o caminho reto. Porque quem busca o caminho torto está desprezando a Deus, irmão. A Deus. Olha o que diz o 3. A conversa arrogante do insensato se torna uma vara de castigo. Ou a conversa do soberbo. Irmão, conversa arrogante só traz castigo. Lembra Nabucodonosor com a conversa soberba dele? Não, foi eu que construí, eu que sou o cara, eu fiz tudo para minha glória. Deus falou, então peraí, rapidinho, Nabucodonosor. Você vai comer um pouquinho de capim. Daniel capítulo 4, foi comer capim. Lembra, o filho dele, ali Daniel não está em ordem cronológica, por isso vocês vão ver algumas coisas ali. Você vai ver Nabucodonosor no 6, mas ao mesmo tempo, no capítulo 4, e no 5 já vai falar de Belsazar, que era o filho dele. Você lembra o filho dele? Belsazar, o que ele fez? Ele deu uma festa, pegou os utensílios da casa do Senhor e falou, agora vamos, chama meus empregados, chama todo mundo. Chama os empregados não, melhor, ele chamou os mais ricos lá, os mais nobres. As mulheres falaram, vamos beber. E lá carcando um caco lá de vinho. E daqui a pouco falou, não, agora pega os utensílios do Senhor. Agora vamos usar as coisas de Deus para nós, ó. Aí Deus falou, pera aí, rapidinho. Vou acabar com essa festinha sua aí. Ele está achando que as minhas coisas é brincadeira? Ele está achando que eu não estou vendo? Irmão, a conversa arrogante, conversa do soberbo só traz castigo. Só traz castigo. Aí daqui a pouco, já pensou, irmão? Já pensou? Tá todo mundo lá com o vinzinho, né? Tudo alegrezinho. Um tá olhando pro outro, já olhando meio torto. Daqui a pouco só uma mensagenzinha. Men. Tectel, parcinho. Olha o que tá acontecendo. Aí ninguém entende, mas fica todo mundo com medo. Uma mão começa a escrever na pessoa, uma mão começa a escrever na parede. Todo mundo fica com medo. Aí ninguém sabe o que está escrito ali. Aí chega, ó, então manda chamar alguém para interpretar. Aí vem Daniel. Vai falar, seu reino foi contado. Viu que você era um cabo a ser vergonha. Não estava fazendo as coisas certas. Seu reino foi contado. Sabe o que aconteceu? Foi dividido, foi dado aos medos e aos persas. E sabe o que aconteceu? Naquela noite, os medos e os persas invadiu e Belsazar morreu. Irmão, a nossa vida é colocada numa balança. Deus está vendo o que a gente está fazendo. Deus está vendo o que está fazendo. Eu não aplaudo a morte de ninguém, que isso não deve se aplaudir. Eu não julgo, não culpo ninguém. Mas o que está acontecendo nos leva a pensar. Nos leva a pensar. No dia que o Hamas invadiu Israel, onde ele foi primeiro? Onde estava tendo uma rave. Se aquele povo soubesse que aquela hora eles iam invadir, estaria lá? Não. É claro que eles invadiram casa também, tudo. Mas a Bíblia diz que a vinda do Senhor seria como no dia de Noé. As pessoas iam estar bebendo, como se fosse. Isso é um aviso.
Entendeu? Então, já vamos colocar no nosso... Já pensou se é nós que estivesse lá? Já pensou se fosse a gente? Então, irmão, vamos buscar a Deus que é melhor. Vamos buscar o Senhor. Claro, irmão, que meu Deus, eu não apoio o que eles fizeram. E que Deus tenha misericórdia. Só Deus para ter misericórdia, irmão. Mas, irmãos, nós temos que estar na presença de Deus. Não tem melhor lugar do que no caminho do Senhor. Não tem melhor coisa do que a gente servir a Deus. Não tem melhor coisa da gente procurar o caminho reto. Então, irmão, conversa arrogante, conversa de soberbo, você sai quente, que senão, em nome de Jesus, vai virar castigo. Às vezes você está sofrendo porque fica escutando gente que não deve. Gente soberba, não, você tem que... sabe, eu vou dar um exemplo, você vai entender que a pessoa é soberba. Não, você consegue, você é a mulher, você é o cara, com as suas mãos você consegue. O soberbo é só ele, ele. Ele nunca fala que é Deus. Nunca fala que é Deus, que é Deus, que é Deus. Um dia um pastor estava conversando, aí um rapaz estava falando assim, a minha igreja. A igreja não é minha não, irmão, a igreja é de Jesus. Aí o pastor falou para ele, dá suas mãos aqui. Ué, eu não estou vendo as marcas aí. A marca é a marca do que Jesus morreu por nós na cruz. Mas eu não estou vendo as marcas aí. Então a igreja não é sua não, rapaz, a igreja é de Jesus. Opa. Irmão, não é nossa não, irmão. É de Jesus, sabe aquelas coisas? A conversa do arrogante, a minha casa, o meu emprego, o meu carro, o meu dinheiro. Vem uma bomba, cadê o carro, o dinheiro? É seu? Tudo é de Deus, irmão. Tudo é para Ele, por Ele são todas as coisas. Quando eu falo aqui que nós somos 100% dependentes de Deus, é verdade. Porque se Deus não te der vida para acordar, você acorda sozinha? Não acorda. Se Deus não der o ar para respirar, você nem levanta. Então, o que a gente consegue, claro, vamos se esforçar, vamos trabalhar. A Bíblia não fala se esforça, que eu te ajudo? Vamos. Só que depois que eu me esforcei, conquistei, aí eu digo assim, foi com as minhas forças, foi com os meus braços, foi eu que consegui? Deus me deu força. Deus me deu saúde, Deus me colocou de pé, e tudo que eu tenho é graças a Ele, irmão. Irmão, se não é Deus na nossa vida, coitado da gente. Se não é as misericórdias, como já foi falado, o inimigo já tinha engolido a gente faz tempo. Então vamos ser sábios, vamos dar toda a honra e toda a glória para o Senhor, vamos agir conforme a palavra de Deus. Olha o versículo 3, o arrogante recebe castigo, o insensato. Mas o sábio, olha o que diz, mas as palavras do sábio protegem. Meu Deus, quer proteção? Escuta gente sábia. Escutando gente torta, arrogante, não. Escuta o conselho de Deus. Sabe, como diz Salmos 1, né? Para a gente não ficar no conselho do ímpio. Não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Então vamos escutar os conselhos de Deus. Vamos escutar os conselhos sábios. Por quê? Porque você vai ser protegido, irmão. Você vai ser guardado. Você vai ser livrado. Agora quem fica escutando pessoa errada, só dá B.O., só dá problema. Então vamos escutar as pessoas certas. E sabe onde está as pessoas certas, irmão? Principalmente na presença de Deus. E que é melhor lugar para a gente escutar coisas boas é aqui na palavra de Deus. Essa aqui nos dá direção, irmão. Então vamos buscar a palavra do Senhor. Essa aqui não, essa palavra valiosa, poderosa e gloriosa. Então vamos buscar a palavra de Deus, porque nós vamos ser protegidos. Protegido. O insensato, irmão, ele dá conselho ruim. Quer ver quando Salomão morreu? Aí Salomão morreu, dividiu Jeroboão e Roboão. Jeroboão ficou com as 10 tribos do norte, que é Israel. E Roboão ficou ali com Judá e Benjamim, a tribo do sul, Judá. Aí, mas antes dessa divisão, o povo foi falar com Roboão. Roboão, seu pai, rapaz, apesar de ele ser sábio, mas tem hora que ele agiu com umas doideiras aí, ele colocou imposto pesado sobre a gente. Aí o cara vai perguntar primeiro para os sábios, para os mais velhos, para os anciões. Roboão, escuta o povo, dá uma diminuída aí, né, sabe? Seja mais justo, né?
O cara já é rico, já é podre de rico, tem tudo, tá como um rei. Não veio de ajudar as pessoas, faz isso. Aí ele até pensou na hora, mas daqui a pouco foi escutar os escabeçados da época. Aí foi escutar eles, aí perguntaram assim para eles. Aí eles falaram, não, sabe o que você vai fazer? Os mais jovens que não tinham cabeça. Tem jovem que tem mais cabeça que mais velho hoje, tá, irmão? Então não dá para você ficar falando, quem é mais velho é mais sábio. Ixi, não é assim, muito assim não, viu? Não é muito assim não, viu? É claro que a gente tem que escutar os mais velhos e respeitar, tá, irmão? Em nome de Jesus. Mas tem gente velha que tá perdendo para jovem. E tem jovem, por isso que a sabedoria não é nossa, vem de Deus, né, irmão? Por isso que o jovem que anda segundo o conselho de Deus, o idoso que anda segundo o conselho de Deus, por isso tem que andar segundo o conselho de Deus. Aí foi perguntar para os mais jovens, aí os mais jovens falaram, que rapaz, coloca um jugo pesado nesse povo. Ele falou, se meu pai colocou um jugo pesado, eu vou colocar mais ainda, vocês vão ver. Aí o que o povo fez? Separou. As 10 tribos foi para o norte e ficou só 2 com ele. Houve divisão, tá vendo, irmão? Não era só ter escutado. Para que? Deixa eu falar, precisa ter destruição? Precisa ter divisão? Então vamos agir com sabedoria. Cuidado com os conselhos que você está escutando. Cuidado. Principalmente esses, não, você merece. Sabe? Porque o bajulador, ele é assim, irmão. A Bíblia diz que é melhor a repreensão aberta que ficar escutando o bajulador. Um bajulador, ele fica assim, não, você merece, sabe? Você merece um marido melhor. Você merece uma esposa melhor, sabe? Você merece, sabe, ganhar muito dinheiro mesmo. Irmão, em nome de Jesus Cristo, toma cuidado com as conversas. Sabe, vem com cedinha, com aquela conversa seda, sabe? Você fica ali até molinho, oh, é verdade, né? É verdade, é isso mesmo. Aí o inimigo só aqui, vai, né? Em nome de Jesus, falou, meu filho, eu sou casado, dá licença, para que essas conversas mole, sabe? Eu mereço o que Deus tem para mim, eu mereço o que Deus tem para minha casa, para minha família. O dinheiro não é tudo não, a minha paz vale mais do que isso, rapaz. Então toma cuidado com as conversas que escuta, irmão. Olha o que diz o 4, um estábulo sem boi permanece limpo. Deixa eu falar, para quem é agricultor, principalmente nesse contexto, nessa época, que precisava de boi, o estábulo sem boi fica limpo, mas não tem colheita, não tem boi para trabalhar. Então, às vezes, a gente não quer colocar a mão na obra, não quer colocar a mão na massa, não quer limpar. Fala, não, é melhor ficar tudo assim, não acontecer nada do que ter alguma coisa aqui. Irmão, tem hora que a gente tem que colocar a mão na obra. Você prefere um estábulo sem boi? Às vezes não vai ter sujeira, porque o boi não vai, se está sem boi não vai fazer sujeira. Ou você prefere um estábulo que tem boi ainda que tenha sujeira, mas depois a colheita vai vir. Está entendendo? Tem gente que quer casar, mas não quer passar por nada no casamento. Irmão, o casamento não é a Nova Jerusalém, não. Entendeu? Tem problema no casamento. E tem que saber resolver. Tem dificuldade, tem que saber resolver. Até naquele casamento, na festa de casamento, irmão, nas bodas de Canaã, João capítulo 2, teve problema lá, no dia do casamento teve problema, mas graças a Deus que Jesus estava lá. Você está entendendo, irmão? Não é que não vai ter problema no casamento, porque o homem e a mulher falham, mas se Jesus estiver lá, o problema é resolvido. Agora é duro quando Jesus não está, aí não é resolvido. Então seja, diz mas a força do boi que provê a colheita farta, irmãos. Está entendendo? É melhor, às vezes, você ter trabalho, do que você não querer ter nada e não ter colheita. Entendeu? Então tem coisa que a gente vai ter que fazer, vai ter que colocar as mãos. Eu não quero limpar. Não tem que se limpar, limpa sim, irmão. Limpa que depois vai valer a pena. Vai trabalhar. E a nossa vida, irmãos, trazendo aqui para nós, a Bíblia não diz que nós edificamos uns aos outros, irmão. Um com salmo, outro com cante, outro com hino. Sabe, a gente tem que saber edificar as pessoas também. Não é, eu não quero ter trabalho, irmão, não quer ter trabalho, então não trabalha. Só que não vai ter salário, não vai ter colheita. Entendeu? Rapaz, hoje em dia, irmão, que Deus tenha misericórdia do jovem, tenha misericórdia da gente. Eu fui levar minha avó no postinho, e as conversas de hoje, irmão, nossa, Jesus do céu, eu falei, eu estou em outro mundo.
Acho que eu sou extraterrestre aqui, pelo amor de Deus. As conversas de hoje, antigamente, deixa eu falar para vocês. Antigamente o jovem não via chegar a hora para querer trabalhar. Eu lembro, irmão, eu queria trabalhar, entrei na Fundação Mirim. Fundação Mirim não, Casa Pequeno Trabalhador, com 16 anos, mas antes eu já trabalhava. Eu queria ter meu salário, eu queria ter meu emprego. Hoje o jovem não. Eu estou trabalhando demais. Eu estou trabalhando, não sei o que, aquele emprego. Oi, só reclama, gente. Meu Deus do céu. Há umas conversas, irmão, umas conversas mole. Falei, meu Deus, só Deus para ter misericórdia hoje. As pessoas já nascem não querendo trabalhar. O jovem já cresce não querendo trabalhar, mas quer ter dinheiro, quer ter carta, quer ter carro, quer ter moto, quer ter casa, mas não quer trabalhar. E a Bíblia manda a gente fazer o quê? Trabalhar. Irmão, reclama do ser. Rapaz, eu fiquei indignado com aquilo. Umas conversas. O outro lá está no outro emprego, ele não faz nada. Eu queria um emprego desse que não fazia isso nada. Olha. Meu Deus do céu, irmão. A mulher casar com um cara desse vai ter que trabalhar mais que ele. Rapaz, gente. Vamos colocar a mão na massa. Vamos trabalhar. Sabe por quê? Porque depois lá no reino de Deus, fica tranquilo, você vai ter um corpo que não vai cansar. Vai ter trabalho, vai. Nós vamos louvar, vamos cultuar, vamos fazer, mas você não vai cansar. Vamos trabalhar em nome do Senhor Jesus, vamos fazer a nossa parte. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí, irmãos, o versículo 5, vamos lá. A testemunha honesta não mente. Irmão, uma das coisas que Deus odeia, e está nos 10 mandamentos, é falsa testemunha. Então, a testemunha verdadeira, sincera, honesta, ela não mente. Que é uma coisa que destrói, é falso testemunho. E os tolos faz isso, insensato faz isso. Fala as coisas sem pensar o que vai causar. Fala as coisas, ouve, irmãos, quando você ouvir alguém falando de alguém, primeiro você vê o testemunho da pessoa. E depois você escuta o lado da pessoa. Primeiro você vê o testemunho da pessoa, depois você escuta o lado da pessoa. E toma cuidado com a pessoa que você está ouvindo. Você conhece o testemunho, a pessoa que eu conheço o testemunho, já vem falar para mim da outra. Ixi. Então, entendeu? Então a gente tem que ver o testemunho de quem está falando e da pessoa de quem ela está falando. A gente tem que ver isso e procurar ouvir o outro lado. Porque senão a gente vai propagando falso testemunho. Falso testemunho. Irmãos, e cristãos às vezes passa por essa. Lembra Jesus, irmão, que procuraram falsa testemunha e começaram a falar e Pilatos, o povo viu que não tinha nada a ver com o que ele estava falando, não tinha coerência. Então, irmão, analisa, vê se tem coerência. E não sai falando, não sai propagando, não sai julgando. Porque a testemunha honesta, ela não mente. Mas a testemunha falsa respira mentira. Meu Deus do céu, irmão. Respirar mentira. Sabe o que é respirar mentira? É viver mentira. Tem pessoa que vive mentindo, irmão. Eu não sei. Deixa eu falar logo lá em João 8, fala que quem é o pai da mentira? É o diabo. Se a gente fica mentindo, quem nós está sendo filho de quem? Filho dele. Então, sabe, em nome de Jesus, deixa a mentira para lá. Deixa a mentira para o diabo, ele já é mentiroso. Não entra na onda dele, não seja parceiro dele, não. Não seja amigo dele, não. Tem gente que mente com uma facilidade que rapaz. Não é aquilo que fala, tem gente que conta uma mentira bem contada que parece verdade. Mas no final, nós sabemos que não é verdade. Então, em nome de Jesus, a testemunha honesta não mente. Então não minta. Seja honesto, seja sincero, não acrescente, não tire, não coloque. Não fale coisas que não deve, fale coisas para edificação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, irmão. Olha, esses tempos, um tempo atrás, chegou um rapaz lá em casa que hoje é pastor. Ele falou, eu vim aqui conversar com você. E ele falou assim, porque o fulano de tal lá falou que você estava desviado. Eu falei, rapaz, eu estou desviado mesmo, do mundo eu estou desviado. Agora de Jesus não. Mas eu analisei os dois, viu? Eu analisei, porque os dois é conversador. Eu analisei.
Aí o dia que eu encontrar outro, eu vou perguntar pro outro. Falou, rapaz, você falou isso mesmo? Entendeu? Que a gente tem que analisar. Mas se foi mesmo, a pessoa fala que estava desviado, nem estava desviado. Então tem pessoas que falam coisas, irmão, que não deve. E você tem que analisar se é ou se não é mesmo. Você tem que analisar o testemunho. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E a testemunha falsa respira mentira. O zombador procura sabedoria e nunca encontra. Irmão, quem só fica zombando, zomba das coisas de Deus, zomba das pessoas, nunca vai encontrar sabedoria. Porque só vive zombando. Não leva a sério as coisas. Não age com prudência, acha que tudo é brincadeira, acha que tudo é palhaçada, acha que tudo é zombaria. Irmão, tem momentos para todas as coisas. É claro que ninguém vai ficar zombando um do outro, não vai ficar ofendendo o outro, nem zombar de Deus, nem zombar das pessoas. Tem que saber brincar, tem que saber conversar, tem que saber ser alegre. Aí por isso você vê, as pessoas só fazem piada com as coisas de Deus, zombaria. Aí você quer que uma pessoa dessa tenha sabedoria? Não vai ter. Porque só vive zombando. E a sabedoria de Deus não é para zombador. A sabedoria de Deus é para quem teme a Ele. Sabedoria de Deus é para quem respeita Ele. Aí você vai falar com uma pessoa dessa, para de brincar com essas coisas, mano. Com as coisas de Deus não se brinca. Para de zombar do outro. Porque se ficar zombando do outro, pode ser que fere a outra pessoa. Para com isso. Ah, não, que isso, não tem nada a ver, sabe? Tem nada a ver lá no inferno, você não se arrepender. E você fala lá pro... Vai falar, não tem nada a ver a hora que estiver queimando lá. Aí vamos ver se não tem nada a ver. É claro que tem que se arrepender a pessoa, mas se não se arrepender, para onde vai? Para o céu que não vai. Para Nova Jerusalém que não vai, porque lá não vai entrar nenhum zombador. Principalmente que zombou de Deus e das coisas de Deus. Não entra de jeito nenhum. Mas, para o que tem discernimento, o conhecimento vem fácil. A Bíblia diz assim, irmão, que um homem natural não compreende nada das coisas do Espírito. O homem carnal, mas o homem espiritual compreende tudo. A pessoa que só vive zombando, a sabedoria para ela nunca encontra sabedoria. Mas a pessoa que tem discernimento, que age com sabedoria, que age com prudência, algumas traduções pode ter, que age com prudência, o conhecimento vem fácil. Você sabe por que o conhecimento vem fácil para essas pessoas? Porque ela vai fazer o que é certo. Ela vai fazer o que é reto. E Deus vai dar conhecimento para ela fazer o que é certo. Agora, para zombador, você acha que Deus vai dar as coisas santas dele? Vai dar as coisas puras dele? Vai dar o conhecimento dele para quem não quer fazer nada para ele? Não, ele vai dar para a pessoa certa. Provérbios 2:7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Para quem quer fazer o que é certo. Quer sabedoria de Deus, irmão? Queira servir a Deus, queira fazer o que é certo, queira usar para a glória de Deus, queira usar para a glória do Senhor. Se você quer criar alguma coisa, irmão, cria coisa para a glória de Deus. Cria coisa para louvar ao Senhor. Não entra nessa onda de internet, que as pessoas agora estão criando conteúdo para zombar de Deus, zombar das coisas de Deus, zombar das pessoas. Não, não faz isso não. Sabe aquelas conversas mole? Eu queria tanto que Deus me desse sabedoria, eu queria abrir um canal de piada para zoar de todo mundo. Você vai ficar esperando sabedoria de Deus aí. E Deus não vai dar, porque Deus não dá essa sabedoria. Você ficar zombando das pessoas, zombar das coisas de Deus. Porque eu queria ganhar dinheiro. Quer ganhar dinheiro, irmão? Quer ganhar dinheiro? Seja fiel a Deus. Se Ele não te dá aqui, você vai ter o melhor lá no céu. Porque Deus não chamou a gente aqui só para ficar rico. Deus chamou a gente para ser salvo. Deus chamou a gente para servir a Ele. Se Ele quiser acrescentar, Ele acrescenta. Ele dá, porque Ele é dono do ouro e da prata. Então vamos servir a Deus, vamos ser fiel a Deus, vamos fazer as coisas de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu vou até aqui, irmãos. Se vocês quiserem ler depois, cada versículo tem um aprendizado para a gente. Eu estava lendo aqui, se eu for aqui, vai longe, porque cada versículo vai ter um aprendizado aqui. Cada versículo vai ensinar. Mas nessa noite, eu creio que a sabedoria de Deus está descendo sobre a nossa vida. Porque a sabedoria de Deus, ela vem através da palavra. Meus irmãos, vamos sair daqui pensando mais. Vamos sair daqui sendo mais sábio. Vamos sair daqui agindo com mais prudência. Quando for fazer algo, primeira coisa que você pensa, é para a glória de Deus. Segunda coisa, vai edificar. Vai edificar.
Então, se não for, você já descarta. Você já deixa para lá. Fala, não vou fazer isso não. Que vai destruir minha casa, vai destruir minha família, vai destruir o que Deus tem para minha vida, vai destruir a situação que Deus me deu. Não faça isso. Não faça isso. Amém?